Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Nós estamos aqui estudando as cartas de Paulo, e o nosso estudo aqui se refere à carta de Paulo aos Filipenses. Então, a gente vai, antes da gente estar dando início aqui, eu vou pedir para a irmã Vani fazer uma oração para a gente estar iniciando aqui os nossos estudos. Irmã Vani? Bom dia, a paz do Senhor a todos. Pai, neste momento, Senhor, quero colocar a vida do Marcelino, dos nossos professores nas tuas mãos, Senhor, para que tudo que ele venha dizer, Senhor, venha como semente em nossos corações, para que possamos estar cada dia crescendo em graça e formosura diante de Ti, que todo ensinamento, Senhor, venha nos transformar, trazer para nós, Senhor, sabedoria e discernimento de tudo que diz a Tua palavra, Senhor. Que nada venha se perder, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, amém. Obrigado, irmã. Então, a gente está aqui estudando Filipenses. O pastor Vânia e a pastora Débora estão em viagem, então eles não estão aqui nesse momento, estão retornando aqui, mas estarão na igreja logo mais no culto da noite. Bom, nós estamos aqui, então, na carta de Paulo aos Filipenses, né, a sexta carta aqui na nossa estante da Bíblia, dos livros da Bíblia, né? E aí a gente, dentro do nosso índice, né, a gente está na fase da leitura, a gente já fez todo o contexto, né? Quando a gente fala do autor, fala do local, da ocasião, falamos de várias coisas. Então, nós estamos na parte da leitura. E aí, eu acho que tem alguém com o microfone aberto, acho que é a irmã Helena. Se puder desligar o microfone, irmã. Bom, e aí... Desculpa! Não tem problema. Aqui eu gosto sempre também de deixar o mapinha, né? Onde a gente verifica que aonde que as cartas foram escritas, os locais, eu gosto sempre de deixar esse mapinha, né? A gente sabe que Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava em Roma, essa setinha amarela, né? Filipos está aqui, ó, bem no comecinho aqui da Europa, da Macedônia, né? Então, ele mandou essa carta quando ele estava preso em Roma, a gente viu isso, deixo sempre esse mapinha aqui. Esse mapinha também com todas as cartas, onde elas foram escritas, também eu deixo sempre aqui no nosso vídeo para a gente estar olhando, né? Então, aqui, Filipos está aqui, ó, na Macedônia, né? E a gente também falou um pouco de contexto, quando a igreja foi formada, a igreja de Filipos, ela foi formada, né, na segunda viagem de Paulo, né? Então, quando Paulo iniciou sua segunda viagem, ele ia de novo para a Ásia, porque na primeira viagem ele ficou ali na região da Ásia. Quando ele ia visitar as igrejas que ele plantou, veio o Espírito Santo e direcionou ele para o Ocidente, para a entrada ali da Macedônia, né? E Filipos foi a primeira cidade que ele visitou ali. Então, no início da segunda viagem, foi que ele plantou essa igreja, a gente já falou sobre isso. Mas quando ele escreveu a carta, aí já foi depois da terceira viagem, quando ele foi preso lá em Jerusalém, foi levado para Roma, e lá na prisão de Roma é que ele fez essa carta que nós estamos estudando, tá? E essa carta também é uma carta que é chamada aqui no Novo Testamento de Carta da Alegria, né? Por quê? Porque a gente precisa... Paulo enfatiza que o foco nosso é a grande salvação, é a graça que nos foi dada, né? Esse é o foco, a nossa alegria é Jesus, é o Evangelho. Não importa as coisas que a gente está passando na vida passageira, os problemas que a gente tem que focar na nossa salvação, no grande presente que Deus nos deu, e que é o Evangelho que menciona isso. Então, essa carta deixa isso muito claro para a gente. E lá na igreja de Filipos também, vale a pena a gente reforçar, uma igreja boa, parceira, ela ajudava muito os obreiros, os missionários, ajudou muito Paulo também. Agora, como toda igreja, tem alguns probleminhas, e
a gente vai ver alguns aqui também. Isso serve de orientação, porque são coisas que acontecem normalmente e a gente vê na palavra como a gente tem que se comportar. Né? A gente vê na palavra essas orientações. Por isso essa carta aqui é muito importante para a igreja, né? E aí, dentro da nossa leitura, então, a gente já estudou o capítulo 1 e hoje nós vamos estudar o capítulo 2. No capítulo 1, a gente viu aqui no primeiro bloco aqui a oração de Paulo, onde ele orava pelos filipenses. Então, basicamente, duas orações aqui que ele fez, né? Primeiro ele estava orando, né, pela cooperação do evangelho que eles tinham. Então, ele falou assim para eles, que ele orava sempre para eles, para que essa obra, né, continue, porque a cooperação deles no evangelho estava boa desde o primeiro dia que foi fundada a igreja. Então, Paulo deixa isso muito claro. Ele falou, eu oro para que isso continue. E oro também, né, a segunda parte da oração de Paulo, é para que o conhecimento na palavra aumente. Então, né, a importância de se conhecer a palavra. E no outro bloquinho, que Paulo, ainda no capítulo 1, que a gente estudou também, foi sobre como é que o sofrimento de Paulo, né, porque ele foi preso, né, ele estava preso, então os irmãos sabiam do sofrimento, dos apuros que ele estava passando, mas ele colocou como é que isso ajudou no progresso do evangelho. Então a gente aprendeu muito com isso, né? Que o progresso do evangelho, mesmo diante das dificuldades. Então a gente aprendeu também que a gente não tem que ficar esperando o melhor momento para levar o evangelho. Porque pode ser que a gente fique sempre esperando e nunca vai chegar esse momento. Não, é a qualquer momento, estando ou não em dificuldades. E a gente sabe que a gente tem dificuldades, sim, e não é por isso que a gente vai deixar de levar o evangelho. E aí, no último bloquinho do capítulo 1 que a gente viu, é sobre a unidade da igreja. Então, a gente comentou muito sobre isso, que a gente precisa estar junto em um só espírito. Até o pastor Vanderlei estava comentando agora mesmo, aqui, né, sobre a unidade da igreja. A gente precisa estar unidos, firmes num só espírito, né? E aqui, nesse último bloquinho, Paulo, ele fala isso, para a gente viver junto, digno, a gente viver uma vida digna do evangelho de Cristo. E a gente ficar juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Nós comentamos isso domingo passado. Juntos, um ajuda o outro. Juntos, um ensina o outro. Juntos, a gente aprende com os outros. Então, e essa unidade, ela é muito importante para o crescimento, para o desenvolvimento espiritual da igreja e dos membros da igreja. E ele também falou que a gente precisa estar lutando junto. E a gente também comentou, por que lutando? Porque não é fácil o trabalho de levar o evangelho para as pessoas. Então, essa luta, essas dificuldades, elas vão ter que ser vencidas e nós temos que ter essa unidade para juntos vencermos. E ele coloca, e a gente não pode ser intimidado pelos adversários. Então, as coisas ruins, elas vêm para atrapalhar tudo. A gente vê na igreja, muitas vezes, a gente fazendo os eventos para levar o evangelho para as pessoas, sempre vem alguma coisa contrária, e a gente não pode ser intimidado por isso. A gente não pode fraquejar por causa desses ataques, diante dos obstáculos, diante das adversidades, porque a gente sabe que elas existem e a gente não pode estar intimidado com isso. A gente tem que focar no evangelho mesmo diante das dificuldades. Então, Paulo já deixa isso claro. Fiquem juntos, lutando juntos, e não se deixem se intimidar pelas coisas contrárias. Porque muita gente que está contrário a esse trabalho, eles não sabem, eles não conhecem. Muitas vezes o nosso sofrimento, ele está mostrando para a pessoa que conhece, eles acham que é uma perdição, mas quem conhece, quem sabe, quem vive em Cristo, sabe que isso é a salvação. Então, Paulo explicou isso para a gente também.
E no final aqui do capítulo 1, ele colocou aqui uma coisa importante, né? Que ele colocou aqui que não é só crer em Jesus. Então, ele fala que a gente recebeu a graça, a gente recebeu a, a, a salvação. Então, a gente não é só crer, porque se a gente vai levar o evangelho, a gente vai lutar, a gente vai ter luta. Então, a gente vai padecer por Cristo, no pedido dele, na obra que Deus tem para todos nós, quando a gente é um cristão verdadeiro. Então, ele colocou muito bem aqui no finalzinho, que não é somente crer, né? Então, a gente tem que ter o mesmo combate. Ele terminou assim: tenham o mesmo combate que eu tive, quer dizer, a mesma vida, a mesma luta, o mesmo testemunho de vida dele, tenham o mesmo que você viste em mim, faça mesmo. Então, Paulo é um exemplo para a gente de como levar o evangelho adiante, mesmo diante das dificuldades. E com isso ele encerra o capítulo 1. E dessa forma, hoje a gente vai começar o capítulo 2. Bom, e aí, se alguém quiser falar alguma coisa antes de eu começar a ler o capítulo 2 que vamos iniciar hoje, fique à vontade. Edgar? Marcelino, quando Paulo fala ali sobre a questão de tenha o mesmo combate, na verdade, tenha como inspiração a maneira que ele encarou e ele superou as batalhas, e não você ansiar pelo combate dele, né? Tem gente que às vezes fala, eu preciso de prova, eu estou na prova e assim eu sou. Não busque prova, não. Sabe aquela coisa? Não busque dificuldades, não busque sofrer, não. Né? Não busque sofrer. Ele diz só que você deve se espelhar na maneira em que ele agiu durante a prova, das provas que ele teve. Então, se você tiver essa dificuldade, né, tem esse comportamento, né? Porque tem gente que... Né, fica, mas o crente tem que estar na prova. Não. Se passar pela prova, sim, né? A prova é aquele momento em que você que exige de você um posicionamento diante de uma prova mesmo, uma prova de escola, de tal. É aquele momento em que você não pode perguntar nada, você tem que estar agindo, né? É aquele momento ali que você tem que estar preparado para aquilo, né? E aí esse preparo vem inicialmente, vem antes da prova também, né? Então, se você tiver prova, você já está preparado, né? Você não vai para prestar um vestibular, um Enem ali, sei lá o quê, né? Sem preparo nenhum. Possivelmente você pode até conseguir alguma coisa, mas a tendência é de você ter dificuldades maiores, né? Então, você tem que considerar isso, né? Tá certo. Bom, então vamos ler aqui, passando para o capítulo 2. Então, a gente já vê que no final do capítulo 1, Paulo já começa a falar sobre algumas coisas que podem ter problemas na igreja. Uma questão aqui que ele falou é sobre a unidade, um conceito muito importante para a gente falar sobre a unidade da igreja. E agora, no capítulo 2, ele vai falar um pouco sobre o quê? Sobre o amor fraternal, sobre a humildade. Então, Paulo vai falar sobre isso, né? Vai falar também sobre Timóteo e Epafrodito, né? Que a gente falou que a gente ia comentar isso. Paulo ia falar sobre isso, vai ser nessa carta ainda que Paulo vai falar. Bom, então a gente já falou sobre a unidade, agora vamos falar um pouco sobre o amor fraternal, vamos falar sobre a unidade, tá bom? Eu vou ler o primeiro bloquinho aqui, do versículo 1 ao 4. Vou ler aqui. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tende o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é um dos outros. Bom, esse bloquinho aqui é importante. Acho que deve ter um microfone aberto. Acho que é da Queda. Vou pedir para a Queda.
fechar aqui o microfone. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar aqui sobre o amor fraternal e sobre humildade, mas é muito importante aqui que quando Paulo fala aqui, se há alguma exortação em Cristo, aí ele vai falando, se tem consolação de amor, tem comunhão do Espírito, tem afeto, tem misericórdia, então completai a minha alegria. Se tem tudo isso, então, de modo que pensei a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, quando Paulo fala aqui da gente ter o mesmo sentimento, ele continua falando de unidade, né? A gente continua falando de unidade. Paulo, ele enfatiza muito essa questão da unidade da igreja, porque é da onde vem o fortalecimento espiritual, da onde vem o crescimento e da onde vem a força para vencer as batalhas. É da união. Só que essa união, ela precisa ser realmente focada no Evangelho. Por isso que ele fala que a gente precisa conhecer muito bem a palavra, para que essa união seja plena. Senão fica cada um indo para um lado, e aí não dá certo. E aí ele começa a falar de uma série de coisas boas aqui. Se tem essas coisas boas, é nisso que a gente precisa pensar. É nisso que a gente tem que focar. Por quê? Na hora que a gente foca nisso, a gente está unido nisso, aí sim vem o fortalecimento espiritual. Então, pensai a mesma coisa. Então, quando ele fala isso, é a gente pensar no quê? Ele já falou antes aqui. Exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, afetos, misericórdias. Então, é nessas coisas que a gente tem que focar, na humildade. Então, Paulo deixa isso muito claro. Ele relaciona aqui algumas coisas e diz que a gente precisa direcionar nosso pensamento para essas coisas. É isso que a gente tem que focar. Não é focar nas coisinhas que muitas vezes tira a gente do foco quando a gente vai levar o evangelho. A gente vê mesmo na igreja, a gente não pode deixar que certas coisinhas vá desviar o nosso pensamento e tirar do foco principal. Né? Então, a gente precisa estar unido e focado nessas coisas, nas coisas que interessam. Não nas coisinhas que não interessam, que às vezes até tira a nossa atenção e gera até discussão entre os irmãos, às vezes, de coisas banais, coisas caseiras, né? Problemas domésticos, que a gente não pode ficar dando muita trela para isso, senão a gente vai fugir do foco. Então, a gente tem que ter sempre um alto nível de pensamento, um alto nível espiritual, para que a gente tenha essa força toda que Paulo menciona aqui. E aí, na sequência, então, ele fala assim, quando ele fala para a gente pensar nessa coisa, ele fala assim para a gente ter o mesmo amor, para que a gente seja unido de alma. Né? Então, se a gente tem esse amor fraternal, se a gente pensa nisso e pensa em tudo isso que ele falou, é onde a gente vai ter essa união, essa fortaleza. Aí no versículo 3, ele já vem falando sobre a questão do partidarismo ou vanglória. Então, nada façais por partidarismo ou vanglória. Então, aí, Paulo, do mesmo jeito que ele fala da união, ele vai falar também do que desfavorece esse tipo de coisa, que é a gente pensar na gente mesmo, pensar em si próprio, ou então ter uma panela, né? Quando a gente fala de partidarismo, né? Quando você tem um grupo que pensa de determinada maneira, e aí o que está sendo feito é mais para agradar o grupo ou uma pessoa do que o principal, que é a igreja como um todo. Então, Paulo já está dizendo aqui, a gente não pode, a gente tem que prestar atenção para que se o que a gente está fazendo está em linha com o principal da igreja ou está voltado para uma coisa própria de alguém ou de um grupo de pessoas. Então, a gente não pode fazer nada por partidarismo ou por vanglória, porque tudo é para a honra e glória do nosso Deus, para a honra e glória de Jesus.
Então, a gente não pode fazer nada por partidarismo ou vanglória. E aí ele fala assim, aí ele vai falar da humildade, mas por humildade. Bom, Paulo, quando ele fala de humildade aqui, ele está falando como é que a gente tem que considerar um ou outro para que seja possível ter humildade. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, lendo bem certinho aqui o parágrafo, né, ó, ele fala assim, considerando cada um, né, cada um considere o outro superior a si mesmo. Então, se você consegue considerar o outro superior a si, ele está falando que você consegue ter humildade. Por quê? Aí no versículo 4 ele vai falar assim, para não ter cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, aqui Paulo está dando um conceito de humildade. Então, quando ele, no versículo 3 e 4 aqui, assim que ele começa a falar da unidade, olha como é interessante. Ele também vem abrir os nossos olhos para uma coisa que pode atrapalhar a unidade, que é essa segregação, que é o partidarismo, que é a vanglória, que é você se considerar soberbo mais do que os outros. Ele fala, não, então não podemos. A gente tem que ter um comportamento humilde. Como é que a gente exercita isso? É só você considerar que o outro é acima de você. Aí você, quando você faz isso, você tem um comportamento de humildade, então você se submete a entender, a ouvir, se submete a aprender também. Porque se você acha que você sabe mais do que o outro, então você não vai aprender do outro. Se você considera que o outro, mesmo sabendo o mesmo que você, pode ensinar coisas para você, aí sim você vai conseguir aprender. Então, Paulo quer dizer que um comportamento humilde, né? Um comportamento humilde, ele favorece o crescimento. Olha só que interessante, né? O comportamento humilde, ele não só favorece o crescimento, né? Porque você se submete a aprender. É claro que quanto mais a gente conhece, mais a gente tem filtros. A gente aprende, sim, a gente não bloqueia nada, mas a gente sabe filtrar também. Não só essa humildade faz a gente crescer, entender e melhorar, como também ela vai ajudar na manutenção da unidade da igreja, que é o principal assunto de Paulo, falar sobre essa unidade da igreja. Então, esse comportamento de humildade, ele é importante. E veja bem, é muito importante quando a gente fala de humildade, gente, não é que a gente vai ser bobo ou vai acatar tudo que a turma está falando, não é isso. Humildade não é você ser bobo ou aceitar qualquer coisa, não é isso. Um comportamento humilde é diferente. Edgar. Aí nós temos aí várias palavras aí que nós estamos falando, que eu até estava vendo isso daí, fazendo uma pesquisa sobre isso. Tem várias palavras que nós estamos falando aí que têm origens importantíssimas, que quando você observa a etimologia, né, a origem da palavra, né, a raiz da palavra, se descobre o significado do texto, quase, né? Quando a gente lê um texto e não vai a fundo em algumas palavras, ou tem dúvida e vai pesquisar, às vezes você acaba passando despercebido ali por problemas não, por significados importantíssimos. Quando você vem, apesar de não estar no texto, né, a palavra fraternal, ela está se colocando como fraterno, né, o amor ali, né? E esse amor fraterno que a gente está falando, que Paulo está falando, é um amor que, quando você vai na origem da palavra fraternal, ela vem de irmão, ela vem de brater. Eu vi até isso no latim, brater, que vem, que seria o irmão, né? O fraterno vem da palavra irmão, que brater, que depois acabou virando brother em inglês e tudo, né? Vindo dessa raiz. Isso tudo dá um significado importantíssimo, né? O amor de irmão, né? Aquele amor que, mesmo você brigando, você ali e tal, né, dentro de casa, aquela bagunça, mas é seu irmão.
Se pegar a coisa mesmo, você abraça ele, você ajuda ele, mesmo que ele já tenha feito algumas coisas que você não gostou, mas é seu irmão, né? Vamos junto, vamos estar juntos até o final da vida, né? Então é importantíssimo também. Quando você puxa a origem da palavra humildade também, ela vem de uma origem muito simples, que seria humus, aquele da terra, aquele que provém o sustento da terra ali, aquele que acrescenta nutrientes para a terra para dar crescimento. Então, humildade, ela é algo que está por baixo ali, mas que está sustentando e está dando crescimento. Então, assim, apesar de você não estar ali em destaque, aparecendo ali por cima, você está ali embaixo dando sustentabilidade, está dando algo que vai dar crescimento para os que estão por perto, pela sua humildade. Isso atinge muito mais do que, às vezes, aquela soberba, aquela superioridade. Aquilo, às vezes, não atinge as pessoas, mas a humildade, ela dá crescimento. Ela faz com que a pessoa tente, com aquilo, gerar coisas melhores, até para quem já ensinou, né? Olha, eu aprendi tal coisa, professor. Eu aprendi tal coisa, meu irmão, né? Com você. Então, isso é importante. São origens, são essências importantes para essas palavras, né? Tinha uma outra aí que eu ia comentar, mas basicamente é isso. São palavras que dão sentido ao texto, né? Isso é muito legal, né? Sim. Então, e agora, nesse segundo bloquinho aqui, Paulo, porque ele está falando de humildade, né? Como que a gente deve se comportar, como que a gente deve viver o irmão, né? Como que é a humildade. Aí ele vai dar um exemplo. Ele vai falar de Jesus nesse bloquinho, do versículo 5 ao 11. Então, ele vai falar agora de Jesus, né? Vamos ler aqui e vamos conversar sobre esse exemplo que Paulo vai dar sobre Cristo, né? A gente está falando de humildade, então vamos falar sobre Cristo, sobre aqui no versículo 5 até o 11, tá bom? Vou ler aqui. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha, aqui, esse bloquinho tem uns ensinamentos muito importantes, né? Então, quando Paulo vem aqui pegar o exemplo de Jesus, para que a gente fale assim, ó, tendo em vós o mesmo sentimento que Jesus, aí nós vamos explicar que sentimento que a gente está falando, porque o tema que a gente está falando é da humildade, né? Está falando de humildade e do amor fraternal pelo irmão, né? Então, ele começa a falar aqui de Jesus, e aqui no versículo 6, ele fala assim, que Jesus, mesmo subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação e ser igual a Deus. Então, quer dizer, Jesus, mesmo sendo o que ele é, ele não usou desse atributo de ser Deus e começou a viver como um Deus no meio de nós. Não, ele não fez isso. Já de cara, né? Jesus se fez homem para viver como a gente, para ensinar a gente sentir a mesma coisa que a gente. Então ele fala, mesmo sendo um Deus, ele não pegou essa característica para ajudar aqui na vida dele aqui, não. Então, aqui no versículo 7, ele já começa, a si mesmo se esvaziou. Então, primeira coisa, ele assumiu a forma de servo. Então, quando a gente vai falar de exemplo de humildade, quando ele fala de Jesus, ele deixa isso muito claro. Ele se esvaziou. Ele tinha uma condição, ele tem uma condição de Deus, mas ele se esvaziou, ele assumiu uma forma de servo, e isso que ele ensinou para a gente, né, a gente
vê os ensinamentos de Jesus, a gente vê como a humildade faz parte do ensinamento dele. Então, a própria vida dele foi dessa forma. Então, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo e se fez semelhante a homem, reconhecido em figura humana. Então, Paulo pega esse exemplo e fala, e Jesus se humilhou. E ele foi obediente até a morte de cruz, obediente ao propósito, obediente ao que Deus tinha no plano. Ele foi obediente até a morte. E não foi uma morte qualquer. Quando Paulo fala em morte de cruz, ele está falando assim que foi a pior morte que tinha. A forma de morrer é a morte de cruz. E ele foi obediente até a morte. Quer dizer, mesmo ele podendo, ele tendo aquela característica de Deus, ele foi humilde, mostrou para a gente o que é ser humilde e como é ser obediente ao plano de Deus na nossa vida até a morte. Edgar levantou a mão? Eu ia comentar, mas acho que já está bem claro, né? A questão mesmo da usurpação, né? De você se apropriar de algo indevidamente, né? E usar aquilo como artifício para conseguir coisas, né? Então, às vezes, as pessoas na igreja começam a ter conhecimento, começam a ler, e começam a pregar, e começam a se destacar, e usam esse conhecimento, esse destaque, de forma indevida, usurpando daquilo que, né, que não é devido, você não deve usar esse tipo de conhecimento, o conhecimento da palavra, a eloquência, a facilidade em falar em público e tal, como algo que vai te elevar e vai te dar um destaque como eu sou melhor do que alguém, né? Então, que isso não seja usado de forma indevida, como ele está falando ali, né? Usurpando daquilo que você, né, que você adquiriu de forma gratuita por Deus, né? Uma forma tão, né? E isso te torna alguém que precisa repartir isso tudo. Isso veio de graça, né? De graça você dá esse seu conhecimento, de graça você dá esse seu amor pelo próximo, de graça, né? Assim como você foi amado por Deus, você divide com o próximo. Então é uma coisa muito, deveria ser, né? No nosso meio, uma coisa muito inerente, muito comum, muito própria do nosso meio, né? Jamais você se destacar e subir por, né, galgar ali o topo da igreja porque eu sou conhecedor da palavra. É o básico que você tem que ser como cristão, conhecer a palavra, né? Ah, eu conheço, já li a Bíblia 20 vezes. Você teve tempo para ler 20 vezes. Você teve facilidade para ler. Deus te deu conhecimento para entender, né? Ele te deu o dom de entender a palavra, foi dado a você, né? Então, a sempre entender isso tudo vem de Deus, né? De uma forma humilde, né? Como ele diz, né? Isso é legal. E interessante também que quando a gente fala assim, pessoas às vezes comentam, né? Pessoas que também não entendem ou não estão bem preparadas, não conhecem muito bem a vida de Jesus, às vezes as pessoas falam assim, eu já escutei comentário do tipo, mas eu não sou Jesus, né? Ah, faça como Jesus é, mas eu não sou Jesus, como quem diz, ele é um ser superior que eu não consigo, não consigo ser igual a ele, né? E tem uma passagem, tem um ensinamento de Jesus que ele fala para a gente que se a gente for fiel, se a gente tiver fé, né? Que a gente ouvir os ensinamentos e seguir, praticar, né? Ele falou para a gente que a gente ia fazer coisas que ele fazia. E até mais. Então, ele deixou isso claro para a gente. Então, a gente não pode achar que não dá para fazer as coisas, que, né, tendo fé, Jesus ensinou, né? Tendo fé, fazendo o que ele ensinou para a gente, né? Praticando a palavra, a gente vai conseguir fazer as mesmas coisas que ele. Então, Jesus, né, Paulo, quando ele fala aqui de Jesus, ele está mostrando muito claramente, né, de como que é você se submeter a ser servo, né? Como é que Jesus se esvaziou da questão dele de ser Deus, assumiu a forma de homem e foi servo, né? Se humilhou e foi obediente, né? Então, isso daqui, para
a gente é um ensinamento muito importante. E aí, nos versículos 9 e 10, aí já vem um outro ensinamento que é o quê? Só dar uma palavrinha Ah, antes. pode falar, pastor. Estou levantando o dedinho aqui. Ó. Ah, tá bom. O Edgar falou de pessoas que lê 10, 20 vezes a Bíblia, né? Eu, antes de me converter, eu li inteirinha a Bíblia. Só que ler, é importante ler, mas o mais importante é meditar na Bíblia. É meditar, é saber que aquilo que está lendo, você está aplicando aquilo, né? Só o ato da pessoa falar, muitas pessoas nós já ouvimos, não, eu já li 10 vezes a Bíblia. Às vezes ela fala para se engrandecer, mas eu sempre pergunto, mas você meditou naquilo que você leu? Serviu para você? Você colocou em prática aquilo que você leu? A bênção é nós lermos a Bíblia 1, 2, 10 vezes, amém. Mas o mais importante é meditar, colocar aquilo que você leu, que você aprendeu, colocar em prática. Isso que é muito importante, ou mais importante, né? Então, eu li toda ela, mas não coloquei em prática nada, antes de me converter. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Eu pegava um texto, né, para justificar os meus erros. Entendeu? Para justificar meus erros. Oh, não, mas está marcado. Como muitos hoje fazem, né? Pego, não, mas também está escrito assim, para justificar aquilo que você está fazendo errado. E não é para justificar a Bíblia. A Bíblia é para nós colocarmos em prática, né? E outra coisa que tu fala aqui sobre esvaziar, a primeira algo na nossa vida para sermos abençoados, quando você aceita Jesus, é você se esvaziar. Esvaziar daquelas coisas que você fazia do passado, né? Que enquanto nós não esvaziarmos nossa vida, nós não podemos estar cheios do poder, porque não, essa mistura, poder de Deus com o mundo, não dá certo. Então, aqui, essa palavra aqui eu achei muito, é uma bênção, né? Eu preciso esvaziar, né? Eu louvo a Deus. Então, todo dia eu tenho que, porque nós oramos logo de manhã, Senhor, me perdoa os meus pecados que eu cometi, né? Então, está dizendo, esvazia a minha vida dos meus erros, né? A partir de hoje, agora, venha encher a minha vida com teu poder. Amém. Amém, isso mesmo, pastor. A gente tem que esvaziar para gerar espaço para o Espírito agir. Senão não tem espaço. E outra coisa, Deus não atua e mistura. Meio do mundo, meio de Deus. Não tem isso aí. Em cima do muro, é aquela ilustração que sempre alguém faz, né? Quando de um lado direito estava o Senhor Jesus, né? E do outro lado estava o inimigo e você em cima do muro, né? Mesma coisa. E a pessoa vem para o meu lado, o diabo ficava quietinho, por quê? Ele falou, mas por que você não chama para o seu lado? Não, porque está em cima do muro, já é Deus. É isso aí. É verdade, já está do meu lado. Está do meu lado já. Então, nós temos que ser sim, sim. Não é não, não, né? Só sim ao lado de Jesus, né? Se não, não quero não. Tá certo, tá certo. Então, e aí, para que a gente completar esse bloco aqui, que eu acho muito legal aqui, no versículo 9, né? Aí Paulo vem falar, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então Paulo está falando que Jesus se humilhou e ele foi exaltado, né? Então, ele se humilhou, né? Se fez servo, e Deus o exaltou. E exaltou não é exaltou sobremaneira. Eu já até grifei o sobremaneira aqui, porque não foi pouco, não foi sobremaneira. Aqui Paulo está enfatizando que essa exaltação foi imensa, sobremaneira. Então, é nisso. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Isso daqui é muito importante a gente ver que Jesus se humilhou, se tornou servo e foi exaltado por Deus. Olha só que legal. Sobremaneira, de forma que o nome dele está acima de todo nome. Então, não foi exaltado um pouco, não. Foi o máximo. Todo nome, ele está acima de todo nome.
E aí no 10 e 11 ele fala, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, em todo lugar, seja na terra, seja onde for. É Jesus, o nome de Jesus se dobre todo o joelho, e no 11 ele fala, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Então, Deus o exaltou sobremaneira, de forma que ele é o nome sobre todo nome, de modo que dele é o poder e que toda língua confesse que ele é o Senhor de tudo. Então é assim, a gente se humilha e Deus nos exalta. Então, e aqui está falando, no finalzinho aqui, né? No finalzinho do versículo 11, ele fala, para a glória de Deus Pai. Então, aqui é muito importante isso, para a glória de Deus Pai. O que ele faz? Ele se humilha, Deus o exalta. Então, ele se humilha para fazer a obra, para ser obediente até a morte. Obediente o quê? Ao plano de Deus. Então, tudo é para a glória de Deus. Tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Não é para a nossa. A gente não vai ter esse comportamento assim assado para a nossa glória. Não. Tudo aqui, o foco sempre é o plano de Deus. Então, a gente vê esse exemplo, que é muito, muito claro para a gente, o exemplo de humildade de Cristo. A gente vê a obediência na obra, no plano de Deus, e a gente vê também a exaltação, né, a glória de Jesus. E é para a glória de Deus Pai. O próprio Jesus, ele sempre fala isso. Tudo para a honra e glória do Pai. Do plano de Deus. Então, ficou esse pedaço aqui, ficou muito bem bacana colocado por Paulo. No versículo 8, ele fala que Jesus se humilhou. Então, ele se humilhou honrando a quem? A Deus. A vida dele foi em honra a Deus. E aí, então, no versículo 9, Deus o exaltou. O exaltou sobremaneira. É incomparável. É máximo. É Jesus, o Rei dos Reis. Essa exaltação. E aí, no versículo 10, né, ele fala, essa exaltação de Jesus, que ele é o Rei dos Reis, e para a rendição de todos. Então, todos nós temos que reconhecer que Jesus é o Senhor. Então, no versículo 10 e 11, Paulo deixa isso claro, para que todos nós reconheçamos que Jesus é o Rei dos Reis, que Jesus é o Senhor. Então, todo joelho se dobra diante desse nome, toda a língua confessa que Jesus é o Senhor. E aí, no finalzinho, para a glória de Deus Pai. Então, Paulo tem essa passagem aqui é muito importante. Por quê? Porque quem que exalta Jesus é Deus Pai que exalta Jesus. Quem recebe a exaltação, Jesus recebe essa exaltação do Pai, e ele devolve para o Pai. Por quê? Para a glória de Deus. Então, ele recebe essa exaltação para quê? Para a glória de Deus. É a mesma coisa com a gente recebe, a gente é humilde, a gente tem uma vida em Cristo, conforme o plano de Deus, conforme Jesus nos ensinou, a gente é humilde, e Deus nos exalta, e a gente devolve essa glória para Ele. É assim que funciona. Então, reformulando aqui no versículo 5, então, tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que exemplo maior que esse? Não tem. Alguém quer falar alguma coisa, pastor? Edgar? Está no mudo, pastor. Só esse texto aqui, esse versículo 10, para mim, é uma coisa que me deixa cada dia mais abençoado de ler, sabe? Quando fala, para que o nome de Jesus se dobre
não tem por onde. Pode fugir daqui para lá, mas vai dobrar. O joelho vai dobrar. E não importa quem você está servindo. Um dia, o seu joelho vai dobrar perante o Senhor, vai reconhecer quem é esse Jesus que nós servimos. Ele fala ainda de todo o joelho nos céus. Por quê? Tem pensamentos de muitas pessoas, né, cientistas, né, alguns já estavam ouvindo um comentário, que há uma possibilidade de ter outros planetas e ser habitáveis, né? Então, se por acaso, eu não creio, mas se tiver, Jesus é Senhor também daquele planeta. Então, não escapa. Ah, mas embaixo não, é em cima, é na terra, lá embaixo tem também alguma coisa. Se tem, Jesus também é Senhor embaixo da terra. Então, não escapa. Ele é Senhor do universo. Oh, glória a Deus, né? E outra coisa, né? Toda a língua, meu filho. Hoje ou amanhã vai ter que confessar que Jesus é o Senhor. Aleluia. Então, isso aí é um trecho, um dos mais lindos que eu acho na Bíblia. Tem muitos, mas esse aqui que mostra o senhorio, a grandeza do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você quer falar alguma coisa, Edgar, antes de eu passar para o pastor? Porque eles falta pouco. Falta 4 minutos, né? Tá encerrando. Mas eu ia comentar só sobre as 3 palavras que eu destacaria nesse texto, né? Que são fundamentais, essenciais para nosso relacionamento com Deus, que seria mesmo o esvaziamento, né? Se você se esvaziar, você se humilhar, né? E você exaltar a Deus enquanto tem esse relacionamento. Então, esvaziar de tudo que tem que está te, né, comprometendo sua vida, comprometendo a vida da igreja, tudo aquilo, joga isso tudo fora, né? Se esvaziar, se humilhar diante de Deus, quer dizer, no chão, na terra, né? Se prostrar, né? Humilhar, né? No sentido de se prostrar, e aí exaltar a Deus nesse tempo. Então, são 3 palavras que são fundamentais para a gente ter essa coisa, se relacionar com Deus de uma forma completa, né? Plena, né? E isso é legal. Amém. Então, vou passar aqui para o pastor. Pastor, quiser já finalizar, fica à vontade, pastor. Amém. Esse aqui, se nós pudéssemos fazer uma peroração desse trecho até agora, para a nossa vida, para recebermos aquilo que Deus tem reservado para a minha vida, para a sua vida, é necessário o quê? Aquilo que o Edgar falou, a palavra-chave desse texto aqui, esvaziar. Esvaziar da contaminação do mundo, né? Esvaziar daquilo que tem nos atrapalhado do nosso crescimento espiritual, tem atrapalhado de nós recebermos aquilo que Deus tem reservado. Então, que nessa manhã nós possamos pensar, esvaziar, tirar aquilo que tem nos atrapalhado. Vamos tirar. E quando nós tirarmos, aí você vai ver o enchimento de poder sobre nós. Amém. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Pai amado, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, por aquilo que nós aprendemos, Pai. Pai amado, agora em nome de Jesus, Pai. Todos nós que estamos participando, as pessoas que vão participar, que possa, Pai amado, não só ler a palavra de Deus, mas meditar, ou seja, ler e colocar em prática aquilo que nós aprendemos e que nós possamos cada dia esvaziar das coisas que nos atrapalham, das coisas que o inimigo lança sobre as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, nos ajude. E obrigado, Pai amado, porque um dia todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus é o Senhor. Obrigado por essa escola bíblica dominical, pelos nossos professores, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Pessoal, lembrando hoje, Amém. Deus hoje nós vamos ter na nossa Shalom, igreja, Adonai. hoje o pastor Heleno vai pregar lá, viu? Então, todos Quem? convidados aí. O pastor Heleno vai estar lá. Tá bom? Oba! Nos vemos mais tarde lá no culto. Amém. O Heleninho de Jesus vai estar pregando, hein? Olha lá. Vai. Heleninho de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Paz do Juliana. Senhor a Abençoe todos aí, a todos. até a noite. Até a noite. Até a noite, se Deus quiser. Bom culto. Obrigada, Paulo. Amém.